Jorge, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo seu tempo. E essa é uma grande oportunidade para o IRI entrevistar um grande pensador brasileiro, um intelectual da sua envergadura. O historiador Mark Bloch diz que não é possível aprender a história de maneira precisa. Nós podemos criar uma hipótese histórica, né? Pensar na história a partir de fragmentos, de viagens de ida e volta para o passado, né? Do passado para o futuro, do futuro para o passado, até, de alguma forma, trazer um fragmento da verdade histórica, do que aconteceu efetivamente. Você estudou a história do Brasil como poucos e a história da atividade empresarial no Brasil, do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E é muito importante para nós, no contexto do IRI, entender a sua opinião a respeito da relação entre empresa e Estado, a relação histórica entre empresa e Estado. Nós estamos vivendo um momento em que muito se fala de uma oscilação entre a esquerda, o campo progressista, e direita, o campo liberal. Como é que o Estado brasileiro se comportou ao longo dos anos em relação à atividade empresarial? Ele foi um Estado indispensável para a atividade empresarial, que proveu elementos para a geração de lucro e que, de certa forma, ajudou o capitalista, ou, ao contrário, ele agiu para distribuir riqueza? Como é que você vê isso? Bom, o Brasil foi formado, a formação do Brasil é de um mundo novo, ou seja, pessoas saíram da Europa quase feudal, entrando na era mercantilista, vieram dar num lugar que tinha gente ocupando, que eram povos que desenvolveram uma tecnologia muito grande de lidar com a natureza tropical, e ao longo do tempo acabaram trazendo mão de obra cativa de um terceiro continente, que é a África, para trabalhar como escravo. Portanto, é uma formação, é a primeira sociedade no mundo que se formou com gente de todo mundo num lugar só. E nesse formar-se, empreender foi a regra desde o primeiro que ficou aqui. Eu sempre uso o exemplo da Guaibim-Pará, que era uma filha de chefe Tupinambá, que nasceu numa aldeia, casou-se com Diogo Álvares Correia, que é um náufrago português, e os dois juntos começaram a fazer um negócio que era a troca de ferro por pau-brasil. Enriqueceram nesse negócio. Catarina, Guaibim-Pará, em 1528, foi para a França, junto com o marido e outras mulheres do marido, lá se batizou e agora conhecemos seu nome, Catarina Paraguaçu. Ela morreu rica, tendo nascido numa sociedade tupinambá, morreu rica numa sociedade ocidental. Ele, tendo nascido no mundo feudal português, morreu como empresário rico em Salvador. Esta fusão de elementos tem no centro a atividade de empreender. O que é isso? Você morrer numa posição diferente daquela que você nasceu porque você fez algo, você empreendeu algo na vida. Isso era uma ideia nova e o Brasil foi um primeiro espaço no mundo onde essa era a razão central de todo mundo estar junto ali naquela sociedade, ainda que seja para fazer desigualdades, como no caso da escravidão. Então, é esse universo novo, que é o universo que a gente conhece hoje, global e empreendedor empresarial, é a vida do Brasil. O governo, o meu livro chama 5 séculos, História da Riqueza no Brasil, 5 séculos de pessoas, costumes e governos. Porque quem fez esse mundo foram as pessoas, os seus costumes e os governos, porque tem várias instâncias de governo no Brasil, desde sempre, tiveram cada um o seu papel. A gente hoje, que o governo central é muito grande, que, enfim, gasta uma porção razoável do PIB, tende a achar que governo é uma coisa só. Isso é muito recente na história, é coisa do século XX para cá. Em geral, era tudo, cada um resolvia um pouco e o papel dos governos com relação aos empresários variava. Às vezes, um governo local ajudava e o central prejudicava. E outras vezes era o contrário. Então, é uma dinâmica complicada. Hoje é outro problema. Hoje é um governo central bastante grande e, nos últimos 40 anos, por herança do que veio do regime militar, incapaz de prover desenvolvimento. É isso. Você acha que, olhando para o Brasil de hoje, sobretudo depois da era Lula, da era
PT, né? Nós vamos ter, de fato, um movimento de guinada em favor do empreendedorismo ou para afastar a atividade empresarial do Estado opressor, do Estado que burocratiza, do Estado que impede o desenvolvimento regular e não provê, de certa forma, vias de direito para o florescimento da atividade empresarial? Olha, nesse meu livro eu analiso os 5 séculos de história econômica do Brasil. E nesses 5 séculos, vamos resumir o seguinte, são 400 bons anos de economia na colônia e no grosso do século XX, 120 maus anos, 70 no Império e 50 agora. A estrutura, quando você olha secular, não é o governo A ou o governo B, é processo de prazo maior. O atual período onde o Brasil, que é durante 1890 até 1970, foi a economia que mais cresceu no mundo, né? Esse ciclo acabou durante o regime militar. Quer dizer, o regime militar recebeu a economia que mais crescia no mundo e entregou uma economia que crescia abaixo da média mundial. Por quê? Porque teve ali um crescimento gigantesco do Estado, que não foi desfeito, nem é pensado, enfim. O fato é que, na era da globalização, um Estado grande não está resolvendo os problemas que o Brasil precisa para voltar a ser uma economia dinâmica que sempre foi nos seus 500 anos. E, evidentemente, que o foco aí é nacional. Então, não é a questão de que, se você... Tem muita gente que é, aspas, à direita, que pensa num Estado grande, claro. Tem muita gente que é, aspas, à esquerda, que pensa nisso. Eu acho que o problema é superar as questões, porque essa divisão ideológica é da Guerra Fria, vem da Guerra Fria. Os problemas do mundo contemporâneo não se resolvem dessa maneira, ou seja, a questão do Acordo de Paris, que diz que o Brasil vai ter que tem um monte de compromissos de carbono. Isso é de direita ou de esquerda? Então, o futuro, pensar o futuro nos termos da polarização na Guerra Fria, é uma coisa que para mim é muito complicada. Quer dizer, eu acho que o problema do futuro, assim, o indicativo que tem de história para o futuro é, nos últimos 50 anos, houve uma mudança no ritmo de crescimento da economia brasileira, que deixou de ser a economia que mais crescia no mundo por 90 anos para ser uma economia que cresce abaixo da média mundial em 50 anos. Então, nós temos que olhar para esse problema, por que desde 1970, 80, a economia brasileira perdeu dinâmica. Já passaram pelo poder todos os espectros, todos os representantes de todo o espectro ideológico. E o problema continua o mesmo. Então, talvez seja o caso de olhar isso de uma outra forma. Você acha que é possível combinar crescimento econômico no Brasil com distribuição de renda? Nós tivemos avanços em matéria de distribuição de renda nos últimos anos. Pelo menos foram criados direitos sociais importantes que, de certa forma, suavizaram a vida difícil das brasileiras e dos brasileiros, a vida difícil no que concerne acesso a meios básicos de sobrevivência. Você acha que é possível, efetivamente, no contexto de um regime de produção capitalista, coordenar essas duas forças que parecem antagônicas, crescimento econômico e distribuição de renda? Olha, pelo menos parecem antagônicas no Brasil. Então, não são. Quer dizer, se você pega o principal índice de distribuição de renda, que é o índice de Gini, no começo dos anos 60, ele era melhor do que hoje. Então, estamos falando de antes do regime militar, 1958, 60, lá, então, que não tinha um Estado grande. Então, não necessariamente, isso é outra coisa que a gente precisa repensar no Brasil, é que a correlação entre ação estatal e distribuição de renda não é uma correlação relevante estatisticamente nos últimos anos. Ao contrário, você tem indícios de aumento do Estado e piora da distribuição de renda. Então, essas coisas têm que ser vistas também de um outro modo. O modo tradicional de pensar que qualquer ação do Estado é distribuição de renda ou que qualquer melhora da distribuição de renda vem da ação estatal, em parte é verdade, mas
Eu não sei como as transferências de renda no Estado hoje são gigantescas, porque o Estado é muito grande. O resultado é pequeno, então é difícil. Mas é plausível pensar que o capitalista faria isso espontaneamente, sem uma ação direta do Estado? Mas Ou seja, o que ele resultado, transferiria parte da sua renda... não é isso. O problema, assim, o argumento é outro. Quer dizer, então, como é que a gente explica o que acontecia no Brasil antes de 1960? Que a distribuição de renda é melhor que hoje. Você E tinha um não tinha projeto. Estado, assim, mas não tinha Estado distribuindo renda, a distribuição era melhor. Então, qual era o mecanismo pelo qual os ganhos da riqueza geral se transformavam em renda para todos? Né? Basicamente era salário nos anos 50, 60, etc. E tal. Que é um mecanismo de distribuição. Quer dizer, a empresa cresceu, o contrato está pagando mais, você tem um efeito de distribuição ali com o crescimento da economia. Você não acha que o projeto getulista, que se afirma a partir dos anos 30 e que representa um ganho de musculatura estatal, sobretudo, não apenas em relação a isso, mas sobretudo para afirmar uma legislação trabalhista, uma legislação que, de certa forma, dirige as relações entre capital e trabalho, algo que me parece importante para esse efeito de distribuição de renda que você se refere. Então, necessariamente, você vê o governo central, no pós-30, o governo central no Brasil era muito pequeno na Primeira República, alguma coisa como 2, 3% do PIB. Pós-30 chegou a 6%, até os anos 60. Então, não era um Estado grande. Era um Estado que tinha muita intervenção, mas não era um Estado grande em relação à produção. A grande estatização no Brasil foi comandada pelo Roberto Campos, que é o ídolo liberal do Brasil. Entendi. Ele triplicou o tamanho do Estado em 15 anos, 64, 74, 10 anos. Né? Ou seja, você Então, está dizendo que a estou dizendo o seguinte, que quando a gente olha pelos números e pela história, não é igual olhar quando você olha na discussão ideológica de hoje. Então, e foi quando piorou a distribuição de renda. O aumento do Estado dos anos 60 com o regime militar coincide com a piora da distribuição de renda. Então, não dá para fazer uma correlação entre o Estado distribuir renda com esse evento histórico. Ali é mais o contrário. Né? Quer dizer, então, o Estado assim, piorou a distribuição de renda, a ação dele. Enfim, esse tipo de coisa, esse livro é montado todo com os números reais. Então, esse livro não é montado com quem as pessoas prometem, mas com quem entregam. Sim, você tem uma empiria, uma análise de dados que fala por si. Perdão. Mas talvez o que a gente possa, de certa forma, interpretar a sua fala dizendo que Estado atuante não é a mesma coisa que Estado gigante. Estado grande, tentacular, caro, pesado, ineficiente, não é o mesmo do que um Estado, não é a mesma coisa que um Estado com uma atuação importante, intervencionista, às vezes até intervencionista. Na verdade, o argumento do livro é o seguinte, que o tamanho do Estado varia de acordo com as conjunturas mundiais. Né? O problema é o que produz riqueza e o que não produz. Então, o Estado brasileiro centralizado, interventor, fez entre o período 30 e os anos 60, ele fez com que o crescimento da economia brasileira fosse muito maior que a média mundial. O mesmo Estado interventor, grande, etc. e tal, num período de comércio internacional crescendo, produziu o efeito contrário. Então, eu creio que uma das coisas que a gente tem que começar a fazer é pensar mais relativamente no papel do Estado, não com uma questão de princípio, mas uma questão de oportunidade, de entregar, de fazer o bem, de ser um elemento útil para o crescimento da riqueza e para o bem-estar da sociedade. Né? Não é o como faz isso varia de época para época. Ou seja, nós estamos falando de uma lição histórica para a reformulação do Estado, para que o Estado continue a ter uma atuação nos sistemas econômicos, nas relações sociais, mas que se torne mais eficiente. O problema é o seguinte, Estado você vai ter sempre. Né? Agora, o Estado ajuda ou atrapalha, é positivo ou negativo, é uma questão que depende das conjunturas do mundo. Né? Não é uma fórmula de Estado que vai resolver
o lugar do Brasil no mundo, até porque a economia brasileira não é tão grande que as nossas decisões internas sobre o Estado determinem os rumos do planeta. Então, se não levar isso em conta, a coisa não anda, né? Se você pudesse fazer uma sugestão, para terminar a nossa conversa, uma sugestão para o próximo presidente da República, uma sugestão que a história talvez proveja ao próximo presidente da República, qual seria? Olha, eu sempre repito uma coisa seguinte: historiador é bom para falar sobre o passado. Eu não tenho a menor ideia dos desafios, qual será o presidente e que desafios, os desafios a gente sabe mais ou menos, como ele vai enfrentar não se sabe. Dar conselho para o presidente da República sendo historiador é que nem cronista de futebol que diz assim, aos 44 do segundo, o empate foi justo, tá assim, pimba, gol, acabou, né? Não tenho ideia. Tá bom, okay. Jorge, muito obrigado por estar obrigado conosco. a você. Obrigado mesmo, uma ótima entrevista. Obrigado. Obrigado.